Bom dia. Bom dia. Graça e paz, queridos. Mais um dia lindo do nosso Senhor. O céu está se abrindo. Curitiba, a gente pode esperar de tudo. É isso aí, meus queridos. Fazer os últimos ajustes aqui. Já iniciamos nosso EBD. Fazer uma oração, iniciar esse dia bonito, maravilhoso. Ó Pai amado, Tu és tão grandioso, Deus, por todas as maravilhas que o Senhor tem para cada um de nós, que o Senhor tem para a Tua igreja. Tu és um Deus bondoso, misericordioso, e nós damos graças a Ti, Pai, por podermos viver essa vida em comunhão, como um corpo, a Tua igreja, Pai. Cada um dos membros aqui presentes, aqueles que ainda não estão aqui, Pai. Todos nós Te adoramos, Pai, engrandecemos o Teu nome. Este é o Teu dia, o dia do Senhor, Pai. Nós damos graças a Ti. Te pedimos, Pai, que a Tua misericórdia esteja conosco agora, que o Teu Espírito Santo nos instrua pelo ensinamento da Tua palavra, que possamos aqui, Pai, não nos sentirmos mais inteligentes, mas que possamos de fato, Pai, nos sentirmos mais próximos a Ti, com conhecimento afetivo acerca de quem Tu és, de quem nós somos e da forma como Tu criaste todas as coisas, Pai. Abençoa, portanto, Pai, a nossa escola bíblica dominical, abençoe também o culto na sequência, esteja conosco, ó Deus. É o que nós Te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Queridos, então nós agora continuamos aqui os nossos estudos em antropologia bíblica. E na aula passada nós fizemos uma espécie de panorama, uma introdução, né, contextual acerca de todas as coisas, porque realmente é necessário que a gente saiba diferenciar o que é uma antropologia cristã ou uma antropologia bíblica de uma antropologia que não é cristã, talvez secular, como, né, se costuma chamar. E um dos princípios básicos da concepção cristã do homem, nós vimos isso de maneira um pouco introdutória na aula passada, é que Deus criou todas as coisas. Então, portanto, nós, homens, criados juntamente com as demais coisas, somos criaturas de Deus. Há, portanto, aqui dois aspectos principais. E nessa aula nós vamos tratar acerca do que significa ser uma pessoa. Vamos olhar o homem sob a perspectiva de ser uma pessoa criada. E desde lá do início de Gênesis a gente já vê indícios acerca da natureza do homem. Lá em Gênesis 1, capítulo 1, no primeiro verso, né, já começa: no princípio criou Deus os céus e a terra. E daí mais à frente, lá no 27, é dito: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Ou seja, naquele capítulo em que está sendo demonstrado o que foi criado por Deus, a abrangência dessa criação divina, o homem é colocado nesse conjunto. E como criatura de Deus, como sendo criado pelo nosso Senhor, a nossa realidade é uma realidade de dependência para com Ele. Então, toda essa realidade criada, não somente o homem, mas também a natureza, os animais, toda essa realidade criada é completamente dependente de Deus. E as Escrituras vão nos mostrando esses indícios, vão apontando essas verdades, e a gente vai conseguindo construir essa nossa antropologia da maneira correta, da maneira bíblica. É o que diz lá em Neemias, capítulo 9, verso 6. Só Tu és Senhor, Tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles. E o finalzinho aqui é o importante, o mais importante nesse nosso contexto. E Tu os preservas a todos com vida. Então, na afirmação de que Deus preserva todas as suas criaturas, toda a sua criação, incluindo os seres humanos, né, está implícito
que essa criação é dependente de Deus para a continuação de sua existência. Ou seja, nós somente existimos enquanto criaturas se Deus nos proporcionar essa possibilidade de existência. Em seu discurso aos atenienses, Paulo fala que é Deus a quem todos dá vida, respiração e tudo mais. Vejamos lá em Atos 17, 25 e 28. Ele diz: nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. E lá no 28 ele fala: pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Então Paulo está dizendo que devemos até mesmo nossa respiração a Deus, que existimos somente nele. Ou seja, cada movimento que nós fazemos, cada coisa que nós fazemos aqui no mundo, nós fazemos na dependência de Deus. Então, basicamente dizer que nós não podemos levantar de nossas camas se Deus não permitir que nós o façamos. Esse é o nível de dependência que nós temos com Deus. Isso é ser uma criatura. É uma relação profunda de dependência para com o Criador. Mas como nós pincelamos anteriormente, o homem não é somente uma criatura, ele também é uma pessoa. E ser uma pessoa significa ter alguma forma de independência. Um tipo de independência que não é absoluta. Uma independência relativa, obviamente. Por quê? Porque a gente não pode negar que Deus é soberano sobre todas as coisas. Mas é fato que Ele criou o homem com algumas faculdades, com algumas permissões a nível de autonomia, de independência, de escolha. Portanto, ser uma pessoa significa ser capaz de tomar decisões, de estabelecer e perseguir seus objetivos. Significa possuir liberdade, pelo menos no sentido de fazer as próprias escolhas, nesse âmbito que a cada um de nós é permitido. É interessante pensar nisso porque a gente, em confronto com isso, a gente vai entender que o homem não é um robô. A conduta do homem não é totalmente determinada por forças exteriores, por Deus. Pode ser em alguns momentos, obviamente, porque Deus vai controlando a história. Mas se assim fosse, o homem não seria responsável por seus atos. E daí a gente quebra todo esse arcabouço de entendimento, de conhecimento cristão acerca de ética, acerca do que é certo e do que é errado, porque o homem não seria responsável por seus atos. Mas não, o que as Escrituras vão nos mostrar, que a despeito de sermos uma criatura totalmente dependentes de Deus, nós temos sim um tipo de autonomia, nós temos um âmbito de liberdade para que nós possamos tomar decisões. Então essas escolhas nos tornam responsáveis por elas. É isso que as Escrituras nos dizem. Então o homem ele é uma pessoa, e nesse sentido, porque ele é um tipo de criatura de opção, usando os termos aqui do teólogo Leonard Verduin. O homem é uma criatura de opção, ou seja, criado totalmente dependente de Deus, que não consegue existir à parte do Senhor, subsistente, No entanto, o homem tem opções, o homem consegue executar algumas escolhas. Daí isso é difícil de entender. Isso de fato é difícil de entender. Tudo que nós falamos até então nos parecem duas verdades conflitantes, Como é que o homem é uma criatura e totalmente dependente de Deus e ao mesmo tempo ele tem alguma margem de escolha acerca das coisas? Como Deus controla toda a sua criação, controla o universo, o tempo, a forma como as coisas acontecem na história, os acontecimentos, e ainda assim o homem tem essa escolha, tem essa liberdade, Pois este é o mistério fundamental do homem. Realmente, é uma questão que não é fácil, mas a resposta está aí. Então o ser humano ele é igualmente uma criatura, assim como é uma pessoa. Portanto, é uma pessoa criada. Eis o título da nossa aula de hoje. E o paradoxo é esse, Como pode o ser humano ser uma criatura e uma pessoa ao mesmo tempo?
visto que ser uma criatura significa dependência absoluta de Deus, enquanto ser uma pessoa pressupõe independência relativa. Ser uma criatura significa que não podemos pronunciar uma palavra à parte de Deus, enquanto ser uma pessoa significa que quando as palavras são pronunciadas por nós, eu as pronuncio, e eu sou responsável pelas consequências disso. Sermos criaturas significa que Deus é o oleiro e nós o barro. Romanos 9:21. Eu acabei passando alguns textos aqui. Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Paulo está falando que Deus é o Criador de todas as coisas. E mesmo o homem que possui essas capacidades específicas, especiais, que as outras criaturas talvez não tenham, ainda assim, Deus é o oleiro e nós somos o barro. Então Ele constrói o vaso da maneira que Ele quer. Essa é a soberania de Deus, essa é a extensão do poder soberano do Senhor. E sermos pessoas significa que nós mesmos é que moldamos nossas vidas pelas próprias decisões, o que parece conflitante com tudo isso. Mas a própria palavra fala isso. Lá em Gálatas 6. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então, embora a gente não possa compreender racionalmente a relação entre essas duas verdades, a gente não tem como pensar de outro modo. Não sou eu que estou dizendo, não é algum teólogo famoso, não é algum tipo de reformador, alguém muito sábio que está falando. São as Escrituras. As duas verdades caminham conjuntamente. Por isso que a gente chama de um paradoxo. Um paradoxo é quando você tem duas verdades que aparentemente são excludentes, elas são inversamente proporcionais, mas elas caminham conjuntamente. E é dessa maneira que nós entendemos ser a maneira bíblica de olhar para essa questão. Então, embora racionalmente seja difícil de entender isso, não podemos dizer que se trata de algo irracional. É mais adequado dizer que Deus, sendo o Criador, fez dessa maneira, e realmente a gente tem dificuldade de entender, de encaixar isso dentro da nossa razão. Logo, essas verdades elas são supra-racionais, elas estão acima da razão humana. Então a gente tem a nossa racionalidade, o nosso conjunto de verdades que nós temos por racionais. Outras verdades nós entendemos que são irracionais, porque elas, num teste lógico, elas simplesmente não funcionam. E temos essas verdades supra-racionais, que estão acima do entendimento humano. E nós dizemos isso, novamente, porque as duas verdades estão sendo defendidas nas Escrituras. Então, na perspectiva divina, é isso mesmo, irmãos. Nós não temos a resposta para todas as coisas, Realmente, o conhecimento humano, o entendimento, a forma de compreensão das coisas, a própria cognição do homem é incapaz de entender algumas nuances aqui da criação. Então, negar qualquer lado desse paradoxo, significa não fazer justiça à descrição bíblica. Algumas vezes, a Bíblia se dirige ao homem totalmente como criatura. Por exemplo, quando Deus fala, do homem como olheiro, de Deus como olheiro, do homem como barro, totalmente moldável, como nós vimos ali em Romanos 9:21. Agora, frequentemente, ela também se dirige ao homem como uma pessoa. Vamos ver aqui Josué 24:15, por exemplo. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Na nossa perspectiva, para o nosso estudo aqui, observe ali o início, Escolhei. A responsabilidade de escolha está sendo colocada sobre o homem. Se não houvesse esse tipo de responsabilização acerca das escolhas do homem, toda essa estrutura de pecado, de graça, de salvação, seria desnecessária.
E como a gente disse, o homem seria meramente um robô, cumprindo algum tipo de script de um Deus, né, que não faria sentido de existir, porque para que Deus criaria o homem para que ele simplesmente cumprisse todas essas determinações, não tivesse uma margem de liberdade? É só a gente pensar que o homem caiu em pecado porque ele agiu, ele utilizou dessa faculdade dele. Né? Se realmente o homem não tivesse essa margem de liberdade, de alguma forma que relativa, né, como a gente está dizendo, o homem não teria pecado. E o homem não tendo pecado, né, a obra da salvação nem existiria. Então é uma conversa que vai longe, né? É profundo quando a gente para pensar. Mas a Bíblia vai nos mostrando esse outro lado, que o homem é uma pessoa e ele tem a capacidade de escolher, como vimos aqui em Josué 24. 2 Coríntios 5:20 diz: em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Em diversos outros trechos o homem é exortado a se reconciliar com Deus, a tomar um partido, a ter uma posição, a emitir uma escolha. Então as Escrituras vão nos mostrando isso, né? Então a gente tem que encontrar aqui um ponto de equilíbrio, para que a nossa compreensão teológica mantenha em foco essas duas verdades, né, de uma maneira muito clara e harmônica. Já aquelas antropologias seculares ou não cristãs, elas falham em não considerar o homem como criatura. Portanto, uma visão distorcida do homem. Nós vimos na aula anterior algumas antropologias seculares, né, que ressaltam a existência humana acima de todas as coisas, né? O homem é colocado no centro de tudo. É um antropocentrismo, né? Ao contrário de você colocar Deus no centro de todas as coisas e tentando fazer essas correlações aqui que a própria Bíblia vai nos mostrando. Então, de outro lado, a gente tem aquelas antropologias deterministas, né, como a gente já disse aqui, que descrevem o homem como se ele fosse uma mera marionete, um robô, né, deixando de fazer justiça a essa individualidade, essa pessoalidade do homem, né? Ou seja, mais uma visão distorcida aqui acerca da criação. Ser criatura e ser pessoa são aspectos do ser humano que devem ser mantidos juntos e em tensão. E tem uma fala interessante de um teólogo chamado Robert Bryn Smith, que ele diz o seguinte: quando a teologia acentua o aspecto criatura e subordina o aspecto da pessoalidade, vem à tona um determinismo inflexível e o homem é desumanizado. Quando ser pessoa é enfatizado, a exclusão do ser criatura, o homem é deificado e a soberania de Deus é comprometida. Por isso que essas antropologias ou filosofias que são não cristãs, embora aparentemente elas não sejam tão perigosas assim, geralmente elas são realmente diabólicas nesse sentido, porque elas vão colocar o homem acima do papel dele, acima do que ele de fato representa na ordem criacional. A gente vê filosofias de autoajuda, né, colocando o homem como o centro de todas as coisas, o mundo girando em torno do homem, que ao homem, né, é devido todo tipo de glória, todo tipo de conquistas e prosperidade. Tudo isso faz parte dessa antropologia que despreza o aspecto de que o homem ele é criado, mas ao mesmo tempo ele é uma pessoa, né? Então o homem ele depende de Deus, mas ele tem que fazer as suas escolhas e ele é responsável por essas escolhas. Então isso tem implicações para outros aspectos da teologia, né? A gente pode pensar até onde vai isso, no que isso é importante para a gente olhar para algumas doutrinas fundamentais da nossa fé. A gente tem alguns pontos aqui que são interessantes. Primeiro, que luz esse conceito vai lançar sobre a questão da origem do pecado? Né? Apesar de que a razão pela qual o homem pecou sempre será um mistério, nós nunca saberemos, é possível afirmar que o homem caiu em pecado exatamente porque ele é uma pessoa capaz de fazer escolhas. Então, se a gente fosse dizer, dentre essas duas características do ser humano, né, ser uma criatura e ser uma pessoa,
qual que levou o homem a pecar? Foi o aspecto pessoa, o aspecto de ter a possibilidade de ter uma autonomia, mesmo que relativa. Então, mesmo pecando, o homem permanece uma criatura dependente de Deus. Essas capacidades humanas, né, a gente pensar nisso aqui, as capacidades humanas que nos levaram a pecar foram dadas pelo próprio Deus. O homem seria mais um animal, como qualquer outro animal. Mas Deus investiu o homem nessa possibilidade de tomar escolhas, de ter essa autonomia, e usando dessas faculdades o homem vai lá e peca contra o seu Criador. A gente vê a magnitude do pecado do homem quando a gente para pensar nisso. Que ele utilizou justamente as capacidades e as faculdades dadas por Deus a serviço de Satanás. Deus vai lá e cria o homem à sua imagem, diferente de toda a criação. E o homem pega isso e peca contra Deus. Então por isso o pecado é terrível. Por isso o preço do pecado é a morte. Não poderia ser diferente. Deus é santo e o homem vai lá e faz isso. Um segundo ponto aqui esse conceito do ser humano, né, como uma pessoa criada, como isso interage com a doutrina ou com a forma como Deus redime o homem? E aqui a gente vê que, visto que o homem é uma criatura, o homem pode ser salvo somente pela graça, isto é, em absoluta dependência da misericórdia de Deus. Mas o fato de que o homem é uma pessoa também faz com que ele tenha uma parte importante a cumprir no processo de sua redenção. Então o homem não é salvo automaticamente, mas ele é salvo como uma pessoa, com responsabilidades nesse processo. Essa maneira como Deus nos mostra nas Escrituras. O homem precisa decidir-se livremente, na força do Espírito Santo, obviamente, pelo arrependimento de seus pecados. Ele precisa crer em Cristo. Então o que a gente vê, como é latente essa questão de que o homem ele tem essa capacidade de escolha, ele deve atuar dessa maneira para cumprir os propósitos de Deus. Depois desse processo de conversão, é necessário viver em comunhão com Deus, em obediência da fé. O fato que só podemos viver dessa maneira, mediante a força que Deus nos dá, não exclui a responsabilidade de viver dessa forma. Por isso que não existe essa conversa de converter-se, né, e ter aquele, digamos assim, aquele momento, aquele ápice, né, de experiência para com Deus, conhecendo as suas verdades, e de repente a pessoa vai vivendo um dia após o outro, como se já tivesse vivido o que era importante, né? Mas nós vemos, Deus nos criou para as boas obras, Deus nos criou para obedecer seus mandamentos. Uma criatura por si só, ela não consegue fazer isso. Mas nós, como pessoa criada, nós temos essa capacidade. E por isso somos instados a todo momento, por Cristo, pelos apóstolos, andarmos nesse caminho, a trilharmos a nossa carreira dessa maneira. A gente vê no processo de regeneração, mais uma vez trazendo aqui essas comparações, para a gente ver como isso faz sentido. A regeneração nada mais é que um ato do Espírito Santo. Através da pregação da palavra, o Espírito trabalha no coração do homem, aquele homem caído, corrupto, pecador, mas naquele coração vai se transformando pelo poder do Espírito, e essa pessoa, ela passa a ter uma união viva com Cristo, e muda seu coração, de tal forma que quem estava espiritualmente morto, se torna espiritualmente vivo. Essa mudança radical, essa transformação toda, ela não pode ser obra do homem. Embora tenhamos as nossas escolhas, como temos ressaltado aqui, essa transformação, esse processo maravilhoso, que é um mistério, ele não pode ser obra do homem, mas necessariamente de Deus. Aqueles que são regenerados são os que nasceram do sangue, que não nasceram do sangue nem da vontade da carne, mas de Deus, conforme diz João, capítulo 1, 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A gente vê a soberania de Deus aqui. A saber,
aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, a parte dessa regeneração, desse processo maravilhoso de Deus, o homem está morto. 2 Coríntios, melhor, Efésios 2,5, deixa eu ver que eu pulei ele aqui. Nós vamos encontrar. O verso está aqui de toda forma. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Ou seja, nós nos tornamos novos, nascemos de novo, por conta do poder de Deus, por conta dessa maravilha da regeneração no homem. Então, somente pode receber nova vida mediante um milagre de Deus. Por isso que Paulo chama aquele que é regenerado com o Espírito Santo como nova criatura. A regeneração e a fé, elas caminham juntas nas Escrituras. O Evangelho de João nos mostra isso quando Cristo diz a Nicodemos que ninguém poderia ver o reino de Deus a não ser que nascesse de novo. Acho que eu tenho o verso aqui para fazer a leitura literal. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Logo mais à frente, a gente vê Cristo falando acerca da fé no processo da salvação, lá no verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, é preciso que Deus regenere o homem, e é preciso que o homem creia. As duas coisas devem ser igualmente afirmadas. Então, as Escrituras vão nos mostrando isso. Esses dois aspectos da natureza humana, eles vão sendo ressaltados através dessas duas necessidades do homem, de depender totalmente do Senhor em todas as coisas como criatura, mas também de tomarem suas decisões com base no temor que tem a seu Criador. Ainda ilustrando esse tópico, acerca de como ocorre a redenção na perspectiva do homem como criatura, ou melhor dizendo, como pessoa criada, a gente pode falar sobre o processo de santificação também, que é aquela operação do Espírito Santo que envolve a participação responsável do homem, na qual o Espírito Santo renova a natureza humana e o capacita a viver para o louvor de Deus. Ou seja, mais uma vez, a santificação é uma obra de Deus como tarefa do homem. Então, visto que os seres humanos são criaturas, é preciso que Deus, na pessoa do Espírito Santo, os santifique. Visto que eles são também pessoas, precisam estar razoavelmente envolvidos em sua santificação. Lá em 2 Coríntios 7,1, a gente vê Paulo falando: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Ou seja, o homem deveria aplicar-se a isso. É o que Paulo está dizendo. Não se trata de somente aguardar o Senhor agir de forma soberana no homem como criatura, mas no homem como uma pessoa criada, agir de maneira ativa neste processo aqui. Isso não torna de maneira alguma a soberania de Deus menor do que ela é, ou o tamanho da obra que ele realiza na vida de alguém menor do que deveria ser. Na verdade, isso nos mostra que Deus criou o homem de tal complexidade que, mesmo sendo um Deus soberano, ao homem é dada uma margem de liberdade, e mesmo assim os propósitos de Deus se cumprem na vida das pessoas. E Deus vai fazendo com que o mundo gire dessa forma, digamos assim, E a gente vê outro texto interessante, Filipenses 2, 12 e 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós
tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então essa é a complexidade de entender essas questões, né? Por isso que nós voltamos lá, é um paradoxo mesmo, são duas verdades que parecem conflitantes, mas que elas se reúnem de forma, né, supra-racional, além da nossa racionalidade, para cumprir os propósitos de Deus. Essa é a maneira como Ele resolveu fazer as coisas, né? Aqui nesse verso, né, nesse trecho do verso 12, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, né? Esse desenvolver, essa palavra no original, tem um significado relacionado às atividades de um fazendeiro, podendo ser traduzida também como cultivar. Então é interessante pensar sobre essa perspectiva, sobre essa ótica, né? Cultivai a vossa salvação com temor e tremor. Ou seja, o homem deve agir por sua salvação, neste processo de santificação, olhando para Deus, enxergando, né, com temor e tremor, como o apóstolo fala, o quão maravilhoso Deus é, o quão grandioso Ele é, e entender essa obra magnífica que Ele faz em nossas vidas. E Deus, né, realiza em nós esse processo aqui, como diz ali, tanto querer como realizar parte dele. Então, quanto mais a gente vê isso, mais a gente vê que as coisas vão se encontrando, vão fazendo sentido, muito embora seja difícil de compreender se você tentar eliminar uma das possibilidades. Mas carregando consigo essas duas verdades de que o homem é uma criatura e do outro lado de que o homem é uma pessoa, a gente consegue entender melhor a obra da criação, a obra também da redenção, né? E outro ponto, né? A gente já está caminhando para o final, quando a gente pensa na doutrina da perseverança dos santos, né? Nós, como criaturas, precisamos que Deus nos preserve e nos guarde leais a Ele. E a Bíblia ensina isso, irmãos. A Bíblia fala disso, que se não for Deus nos guardando, nós não conseguiríamos. Olhem só o que diz lá em João 10, 27, 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Outro texto, Romanos 8, 38 e 39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mais um texto para a gente ver que isso está nas Escrituras de fato. 1 Pedro 1, 3 a 5. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou, ou seja, nos regenerou pela misericórdia dele, para uma vida de esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarecível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. A gente vê ali, que sois guardados pelo poder de Deus. Então a gente tem aqui claramente esse aspecto de que Deus é quem segura os seus filhos firmes na fé, não tira-os do caminho, não permite que eles vão além daquilo que Ele entende como o limite para cada um de nós. Por isso a doutrina da perseverança dos santos ela é tão latente e forte na perspectiva reformada. Porque o homem, ele tem sim uma parcela, nós veremos agora, mas acima disso, Deus é soberano e é o próprio Deus que segura o homem e que o mantém firme nessa fé. O outro lado desse paradoxo é, os crentes devem ativamente perseverar na fé. Veremos aqui, Mateus 10, 22. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Ou seja, Deus está nos mostrando aqui, Cristo está falando, que devemos perseverar até o fim. Que o resultado de perseverar até o fim é ser salvo.
Então, de um lado, nós temos lá Deus falando que sustenta o homem de todas as formas, porque Ele é soberano e porque o homem seria incapaz disso. E do outro lado, nós temos aqui Deus nos mostrando que nós temos que ativamente perseverar até o fim, que temos que agir, temos que atuar na nossa fé. 1 Coríntios 16:13: sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Não está sendo dito, façam qualquer coisa, dependam somente de Deus, aguardem pela salvação, pois Deus Ele é misericordioso, Ele salva os seus. Não é isso que está falando. Há de fato alguns crentes reformados que pregam um tipo de doutrina que vai além daquilo que a Bíblia está nos mostrando. Não, é dito que o homem deve ser vigilante, que ele deve permanecer firme na fé. Ele somente consegue isso, irmãos, de maneira intencional. Nós somente conseguimos alcançar esse tipo de atitude intencionalmente, ou seja, agindo como pessoas criadas que somos, tomando decisões, optando, por uma vida que agrade a Deus. Então não se trata de uma questão de preservação ou perseverança. Porque somos criaturas, é preciso que Deus nos preserve ou certamente pereceremos. Mas porque também somos pessoas, Deus nos preserva, capacitando-nos a perseverar. Essa é a ideia. Eu acredito que a gente está perto do nosso tempo, então vou abreviar um pouquinho mais aqui para a gente partir para a nossa conclusão, para dar um momento, caso os irmãos queiram comentar alguma coisa. Mas essa doutrina, ela vai em diversos outros pontos, tá? A gente pode falar aqui sobre o pacto da graça, por exemplo, que é aquela doutrina em que Deus, coloca-se num relacionamento de pacto com o homem, A gente também chama de doutrina da aliança, o aliancismo. E visto que Deus é o Criador e o homem é a criatura, é óbvio que Deus deve tomar a iniciativa de colocar o seu povo nessa relação pactual. Então, assim, a gente diz que na origem, esse pacto da graça de Deus com os seus filhos, ele é unilateral, em sua origem. Mas como o homem é uma pessoa, ele também tem a sua responsabilidade nesse pacto da graça. Ele deve cumprir com suas obrigações pactuais. Por isso nós dizemos que o pacto da graça é bilateral no cumprimento dele. Ou seja, estão aqui em foco a graça soberana de Deus de um lado e a grande responsabilidade do homem do outro lado. E essas doutrinas, elas vão sendo todas harmonizadas com esse objeto da nossa aula de hoje. Mais uma vez, de que o homem é uma criatura e ao mesmo tempo ele é uma pessoa. Nas próximas aulas a gente vai entrar de cabeça no conceito da imagem de Deus, na forma como Deus transfere a sua imagem para o homem, na forma como isso faz parte da essência humana, Mas assim, de uma forma bem por cima aqui, só para a gente finalizar o nosso paralelo com as doutrinas, a gente vê que por conta da queda do homem em pecado, num sentido específico, é como se o homem perdesse essa imagem de Deus, pelo pecado terrível que ele comete. Então assim, o homem, mais uma vez, com todas as capacidades que ele tem, que Deus dá ao homem de maneira diferente de toda a criação, ele vai lá e utiliza isso para o pior que ele poderia fazer, Assim, o homem tinha diversas coisas para ele fazer, e somente uma coisa ele não poderia fazer, que era comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele vai lá e justamente faz isso, um atentado contra Deus. O mesmo Deus que permitiu ao homem escolher o que ele faria, a forma como ele viveria, comete essa atrocidade, E o homem, desobedecendo ao Deus, está agora separado dele, é um homem em revolta. Mas daí o que acontece? Na obra da redenção, Deus restaura de maneira graciosa a sua imagem no homem, tornando-o cada vez mais igual a si mesmo, em amor,
em fidelidade, em disposição. Ou seja, as Escrituras todas nos mostram, né, de maneira muito prática como nós devemos ser, como nós devemos agir para agradar a Deus. Nós temos exemplos positivos e negativos. Né? A Bíblia nos mostra como nós não devemos ser e como nós devemos ser. E o ato de Deus nos deixar esse legado, né, e nos permitir, por meio de Cristo, sermos santificados, sermos regenerados, né, é a graça maravilhosa dele, né, permitindo que o homem, como pessoa, possa tomar o caminho correto, né, sendo atingido por essa graça soberana de Deus. O homem tem essa capacidade, ele vai restaurando a sua imagem, né? Isso é uma obra da graça soberana de Deus. E o versículo final, que eu acho que é o mais importante de todos, eu diria, porque ele nos faz chacoalhar de alguma maneira. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Sede, pois, imitadores de Deus. Deus está falando, né, que, de um lado, Ele faz essa obra magnífica, maravilhosa, por meio de Cristo. E Cristo ama o homem e morre pelo homem, e nós somos justificados por meio do sacrifício dele. E o que nós devemos fazer em contrapartida? Nós devemos buscar cada vez mais sermos iguais a Deus. Devemos deliberadamente, como pessoas criadas, utilizando todas essas faculdades mentais, as nossas escolhas, as nossas capacidades de forma geral, agirmos de maneira santa. Uma vida piedosa, um meio de se viver piedosamente nesse mundo, pensando na perspectiva de Deus, não na perspectiva do homem. Entendemos que a nossa natureza é uma natureza caída, regenerados e restaurados por meio de Cristo. Devemos não menos do que abençoar os nossos irmãos, do que temer a Deus, cumprindo a sua palavra, vivendo de maneira santa, sendo bênção no nosso meio, fazendo todas as coisas para a honra e glória de seu nome. Então, irmãos, a suma disso tudo né, a complexidade com que Deus cria o homem é um mistério. De fato, é um mistério. Né? É muito difícil, e muitas vertentes religiosas têm se contaminado de conceitos que são totalmente antibíblicos, justamente porque ressaltam um ponto ou outro, tentando excluir uma coisa ou outra, sem tentar enxergar isso numa perspectiva bíblica. É por isso que o nosso tema aqui, o nosso objeto de estudo, é a antropologia bíblica. Porque mesmo uma antropologia dita cristã, pode ser uma antropologia que não é bíblica. Então, assim, a gente recorrendo para as Escrituras, nós mostramos aqui, acredito, que ambas as vertentes, ambas as frentes, elas caminham conjuntamente. Então, nós devemos entender isso de alguma maneira, para que as nossas ações, a nossa conduta perante todas as coisas, assim, possam fazer sentido, né? O homem, muitas vezes, ele não faz sentido nesse mundo. Ele não encontra o sentido nas coisas que ele faz, porque as suas pressuposições estão erradas. E nós estamos tentando construir aqui, ao longo dessas aulas, o conceito daquilo que é o homem, tal como as Escrituras nos mostram. Então é isso, que Deus nos ajude nessa caminhada que é muito essencial para a nossa fé. Queridos, por favor, fiquem à vontade, quem quiser complementar, questionar alguma coisa, falar acerca de algum ponto que achou interessante. Este é o momento. Estava pensando um pouco mais sobre isso que você falou da antropologia, como é importante ter uma antropologia correta, como isso lança luz a certas doutrinas e tudo mais, e até para o nosso dia a dia. Né? Você falou sobre as filosofias que a gente tem no mundo, e eu estava falando com um amigo, falando sobre as filosofias econômicas, por exemplo, né? Como comunismo, coisas assim, que tem essencialmente problema, qualquer antropologia, né? Tirar a pessoalidade, a individualidade das pessoas, e como
ter uma antropologia correta vai ajudar muito no nosso dia a dia também, sabe? Somos uma pessoa, especialmente criada a semelhança de Deus, não só como sistemas econômicos, mas tudo que a gente faz no dia a dia. Então, ter doutrinas corretas, bem firmes, fundamentadas, é essencial para a gente andar de forma correta no mundo. Né? Perfeito, meu irmão. Nós falamos na aula passada, inclusive, do marxismo, na forma como ele torna o homem despersonalizado, porque o homem não é visto mais na pessoalidade dele, né, mas é visto como uma massa, é visto como um fenômeno econômico que pode ser manobrado, pode ser de todo tipo trabalhado para que a sociedade se transforme, para que a luta de classes aconteça, e aí a gente tem violência no meio, né, e não tem tanto problema assim a violência, porque os objetivos que precisam se cumprir, eles estão acima do homem, né? Outro ponto que o irmão comentou que é muito interessante, a gente falou isso um pouquinho na aula passada, que todas essas ideologias políticas, esses posicionamentos, seja de esquerda, seja de direita moderada ou radical, feminismo, todas essas coisas que a gente vê por aí, falham justamente nisso, no seu aspecto de enxergar o homem da forma como o homem deve ser visto. Então, por enxergar o homem de uma maneira deturpada, o pensamento político, né, ou social, enfim, vai também sendo deturpado. Então é um tipo de construção, né, em cima de um prédio que é construído sem uma base, digamos assim, né? Então a antropologia ela é importantíssima, como o presbítero Daniel ressaltou, né? Porque ela vai nos mostrar de maneira prática como o mundo enxerga essa questão e como nós, como cristãos, devemos enxergar. Obrigado, irmão. Como que, se isso tem relação ou não, essa escolha de responsabilidade do homem, desse o acordo dos seus atos, com o livre-arbítrio, que a gente ouve no meio formado, que é bom ter Deus do livre-arbítrio do projeto, mas se tem uma relação, se é diferente, como é que eu... Então, irmão, é importante isso, porque geralmente no pensamento reformado, e eu vou dizer assim, sei lá, pensamento reformado brasileiro, né? Que foi mais ou menos um movimento aí que tem acontecido nos últimos 10, 15 anos, que tornou muitos de nós reformados, eu mesmo sou um que veio desse movimento, né? Quando a gente passa a conhecer essas verdades e começa a combater essa ideia de livre-arbítrio, talvez a gente se perca um pouco nisso. Por quê? Porque o livre-arbítrio no processo de salvação, de fato, né, a gente concorda que Deus ele é soberano, é Ele quem escolhe, o homem não tem capacidade alguma de ir até Cristo, de tomar essa escolha de maneira pura e santa, porque o homem é um ser caído, né? Então, assim, se é dito lá que as nossas melhores obras são trapos de imundícia, e trapos de imundícia eram aqueles panos, né, que os leprosos passavam nas feridas, e ele chegava a um estado que não tinha mais como lavar aquele pano, de tão podre que aquilo ficava, né? Se nossas melhores obras, se a nossa justiça é como o trapo de imundícia, né? Nós precisamos desse processo de regeneração para que possamos optar pelas coisas da maneira correta. Por isso, o livre-arbítrio no sentido de salvação, de escolha, realmente é uma falácia. Os teólogos costumam, para diferenciar as duas coisas, quando sai fora desse âmbito e vai mais para esse lado que a gente está aqui, né? Chama isso de livre agência, que é basicamente o seguinte: eu posso escolher a cor da gravata que eu venho aqui hoje, isso não impacta de alguma maneira no meu processo de salvação. Não é porque eu estou escolhendo a cor da minha gravata que eu tenho alguma capacidade, como homem pecador não regenerado, de escolher a Cristo. Obviamente, quando Deus trabalha no coração do homem, como vimos aqui, e há essa santificação, o homem nasce novamente. Daí ele passa a ter a capacidade de tomar algumas decisões um pouco melhores, digamos assim, embora nós nunca consigamos alcançar essa perfeição, né? Então, eu acho que conceitualmente, esse aspecto de livre-arbítrio, ele deva se restringir a essa questão da salvação.
né, da escolha ou não de Cristo, né? Ou se Cristo é quem vai até o homem. E quando a gente fala de outras questões, e como a gente viu aqui, né, que as próprias Escrituras estão corroborando essa nossa tese, né, que o homem tem sim algumas capacidades, ainda que relativas, de escolha, né, na ordem das coisas, eu diria que livre agência é a melhor palavra. Isso é um conceito que alguns teólogos têm levantado aí, que eu pelo menos concordo, eu acho que ajuda a diferenciar. Seria isso. Não sei se respondeu. Sim, mais ou menos isso. Irmãos, estamos na nossa hora. Vou fazer uma oração para a gente finalizar. Ó Pai amado, muito obrigado pelo teu ensinamento, Pai, que provém das tuas escrituras. Obrigado, Pai, por nos legar tantas coisas maravilhosas acerca da criação, acerca como fizeste a nós homens, acerca como age para conosco. Nos ajude, Pai, a enxergarmos a cada dia a complexidade dessas coisas e a necessidade de conhecermos da Tua Palavra. Somente por meio da Tua Palavra, Pai, irmos para o mundo, transformando aquilo que nós vemos, ó Pai. Por favor, nos ajude, Pai, para que esse conhecimento fique em nosso coração, que Tua Palavra esteja sempre fervendo, Pai, em nossa mente, em desejo por ela, Senhor Deus. Te pedimos também que abençoe, Pai, o nosso culto, que vai começar daqui a pouco. Que o Senhor esteja com cada um de nós, no nome santo de Jesus.